Olá, pessoal. Meu nome é Maria Helena, sou filha da vovó Terezinha e hoje eu quero compartilhar com vocês uma porção da poderosa Palavra de Deus. Vamos ler no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Eu quero meditar com vocês a respeito do reino de Deus. O Senhor Jesus veio ao mundo e aqui fundou o seu reino, conforme está registrado em Mateus 4,17, quando ele disse: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus cumpriu a sua missão aqui no mundo e voltou para junto de Deus Pai. Mas o reino dele permanece entre nós. Está escrito em Lucas, capítulo 17, versículo 21. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos: O reino de Deus está dentro de vós. Então, cada ser humano, cada pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, tem o reino de Deus dentro de si. E o reino de Deus tem ainda um aspecto vindouro, futuro. O Senhor Jesus nos ensina, na oração do Pai Nosso, que devemos orar pedindo a vinda do reino de Deus. Ele ensinou assim, a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, o Senhor Jesus vai voltar e colocar um ponto final nesse sistema falido e corrupto que há no mundo. O Senhor Jesus voltará e vai governar com justiça, com juízo e equidade. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E o nosso Rei, que é o Senhor Jesus, nos deixou mandamentos e estatutos que devemos cumprir. O Sermão do Monte contém todas as orientações que devem nortear a vida, a conduta e o comportamento de um cidadão do reino. Talvez alguém leia o Sermão do Monte e pense que é impossível cumprir tais mandamentos. Mas com certeza Jesus não nos daria metas inatingíveis para alcançarmos. O Sermão do Monte é extenso, compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então vamos meditar apenas em alguns pontos dele. Lembrando que nós, na nossa própria carne, não conseguimos cumprir esses mandamentos, mas podemos sim cumpri-los pela graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo.
A primeira coisa que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte é que devemos ser humildes. Como é isso? A humildade tem sido muito confundida com a pobreza, a falta de recursos financeiros e bens materiais, mas isso não é ser humilde. Ser humilde é ser pobre de espírito, ou seja, significa reconhecer que não somos nada, reconhecer que não somos melhores que os demais, que somos todos iguais, somos todos feitos do mesmo barro, somos todos iguais diante de Deus. Então a pessoa humilde é aquela que reconhece a sua condição e não menospreza os demais. O próximo ponto é que devemos ser limpos de coração. Como ser limpos de coração, já que temos uma natureza má, pecaminosa e tendente ao mal? Devemos orar, como Davi no Salmo 51, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Devemos pedir a Deus para limpar o nosso coração e para inclinar o nosso coração aos seus preceitos, para cumprir com os seus mandamentos. O próximo ponto é que devemos ser pacificadores, ou seja, devemos tomar cuidado para não falar além do que devemos, não fazer fofocas, porque isso gera intrigas. Uma pessoa pacificadora é aquela que promove a paz. É uma virtude linda, muito linda ser um pacificador, porque quem promove a paz, ele consegue colocar duas pessoas que são adversárias, são inimigas, consegue tornar essas pessoas amigas. Isso é ser um pacificador. O próximo ponto, nós vamos ler aqui, um pouquinho mais à frente no Sermão do Monte, os versículos 21 e 22. Está escrito assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então vejamos aqui: não matarás. Isso quer dizer não apenas praticar um homicídio, mas quer dizer para não abrigarmos ódio no nosso coração. Porque antes de um homicídio vem o ódio. Todo homicídio é precedido pelo ódio. Então nós não podemos de forma alguma permitir que esse sentimento entre no nosso coração. O ódio é uma semente maligna e não podemos permitir de forma alguma que ela germine, que se torne uma erva daninha e que vá prejudicar os demais. Às vezes uma pessoa sente tanto ódio da outra que dentro do seu coração ele matou aquela pessoa. Então isso diante de Deus já é um homicídio. Então temos que tomar muito cuidado com isso. O próximo ponto refere-se a xingamentos e palavrões. Olha só o que está escrito: quem chamar o seu próximo de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora, não quer dizer apenas a palavra tolo, mas todo tipo de insulto, todo tipo de xingamento, de palavrões. Este versículo é muito abrangente. Podemos pensar nele a respeito das nossas palavras de modo geral. Conversas tolas, chocarrices, piadas sujas, palavras impuras. Devemos observar o que aconteceu com o profeta Isaías. Quando ele viu o rei Jesus, ele se deu conta do seu pecado.
Se vocês quiserem conferir no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7. O profeta Isaías era um servo de Deus. Ele entrou no templo para orar e ele teve uma visão. Ele viu o Senhor Jesus, ele viu o rei. Ao ver o rei, ele se deu conta do seu pecado e falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Um serafim voou para ele, trazendo uma brasa viva que retirara do altar, e com aquela brasa tocou nos lábios do profeta e lhe disse: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Então isso significa que conversas sujas, palavras más, impuras, isso é um pecado. Temos que tomar muito cuidado com isso, é muito sério, isso é um pecado. Em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito que devemos ter uma linguagem sã e irrepreensível para envergonhar o inimigo que nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele se aproveita de qualquer palavra má que saia dos nossos lábios e vai nos acusar diante de Deus. Nós precisamos orar conforme o salmista. No Salmo 19, versículo 14, ele diz que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração seja agradável a ti, ó Senhor, rocha minha e libertador meu. Quero agora passar a pensar com vocês nas recompensas que receberemos ao guardarmos todos esses mandamentos. Herdaremos o reino dos céus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, repete 2 vezes que herdaremos o reino dos céus. Teremos o nosso coração consolado. Isso é maravilhoso. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E já pensou isso? O próprio Senhor enxugando as nossas lágrimas, consolando o nosso coração? Veremos a Deus, seremos chamados filhos de Deus. O quanto isso é maravilhoso! E ainda outra recompensa, receberemos um grande galardão nos céus. Foi o Senhor Jesus que nos fez essas promessas e Ele é fiel para cumprir. O Senhor Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. O que nós precisamos fazer é guardar os seus mandamentos, procurar cumpri-los com todo o nosso coração. Para finalizar, eu quero deixar ainda para vocês um versículo em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos guardar os mandamentos do Senhor Jesus, do nosso Rei. Eu sugiro que você leia o Sermão do Monte por completo, que são capítulos maravilhosos. O Sermão do Monte é como uma carta magna do reino dos céus. Todo cidadão do reino precisa conhecer esses mandamentos e precisamos buscar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço pela atenção. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.